Oi, oi, oi. Só gravar. Vocês viram que eu mudei de estúdio, né, gente? Porque daqui a pouco eu tô dando aula lá na rua. E cada hora me mandam para um lugar diferente nessa casa, sabe? Eles vão tomando meus lugares aqui. Vou para a calçada da próxima vez, tá? Mudei o estúdio, tô num canto da sala agora. Muito delícia. Numa mesa de plástico. Tá ótimo. Gente, tô sentindo falta do David. Cadê David? Ok, professora. Ah, falei, sempre fica aqui nas minhas fotinhos, David não tá hoje. Falei, tá abusado esse David. Ah, bom, apareceu. Ah, é verdade, Isa. É que quem fica com os videozinhos abertos fica em primeiro aqui pra mim, né? Agora o David tá com o videozinho aberto. Muito bem, David. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Não, por assistir 2 meses de cama. Acho uma tremenda falta de respeito abrir o vídeo pro professor ser lá na cama, mas eu não tava lá porque eu queria. Fiquei zoada. Então aí eu ficava. Sim, eu me machuquei na minha mudança na semana do Enem do ano passado. Vinha com a dor. Sabe que você vai levando? Eu sou assim, quando eu fico para é porque o negócio tá feio. E literalmente eu não conseguia andar. Eu machuquei um músculo. Nossa. E eu achava assim super desrespeitoso eu ficar lá, porque eu ficava em várias posições, né? Porque cansa ficar aí uma só, né? Na cama. Não, nas 3 primeiras semanas foi numa posição só, não tinha outra. E aí eu achava super desrespeitoso abrir o vídeo com o professor dando aula. Então aí eu fechei, mas agora eu já consigo sentar e eu tô muito feliz. Ai, que bom, que bom. Vamos lá, então. Adoro. Porque agora eu tô dando aula ao vivo, né, para os meus alunos pequenos, né, do Fundi. Ai, gente, aí eles não querem abrir. É uma guerra abrir aquela. E são muitas aulas, né? São todos os dias de manhã, praticamente. Só não dou aula de quarta para eles. Ai, gente, mas eu fico dando aula para aquelas fotos lá, e aquelas fotos sorrindo para mim, não dá certo aquilo. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, abre essas câmeras. Aí eu usava, tem sala que é meio ban, né? Aí, mais ou menos. Gente, ó, o assunto nosso é matriz. Matriz é uma matéria que vocês gostam muito, porque é muito fácil. Normalmente é super tranquila, tá? E a gente tem matrizes em muitos lugares, que a gente acaba nem entendendo que aquilo é uma matriz. Então, por exemplo, vamos lá, a Isa, que hoje está aqui de volta com a gente, ao vivo, nas câmeras, comendo. Isa, tá vendo a tabelinha aí da Pro? Sim. Escolhe um número da tabela. 5B. 5B. Ela escolheu esse número aqui, o 2. Se ela falasse só 2 para mim, eu ia falar, qual 2, Isa? Porque eu coloquei um monte de 2, um monte de 1, um monte de 0 de propósito. Né? Mas esse 2, ele tem uma localização. Ele está na linha 5, na coluna B. Né? Então, a matriz, ela nada mais é do que uma tabela que tem características em cada linha e cada coluna. E a gente consegue identificar cada termo pela posição dele. Então, por exemplo, eu identifiquei esse 2 aqui, a Isa identificou esse 2, falando que ele estava na linha 5, na coluna B. Para a gente, em matriz, vai ser um pouquinho diferente essa localização. Não é a linha tem um número e a coluna tem uma letra, né? A linha tem um número e a coluna também tem um número. Mas é a mesma ideia. Então, a gente usa em planilhas. O computador, né, a programação usa muito a ideia de matriz. Tudo que a gente vai... Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa e essa pesquisa tem muitos dados, a gente normalmente tabela essa pesquisa, né, para ficar muito mais fácil. E a gente está usando uma matriz. Então, a parte aplicada da matriz é tudo que a gente precisa de dados, tudo que a gente busca dados. E a gente coloca em tabelas, que acabam virando matrizes, e para a gente administrar esses dados, a gente usa as regrinhas de matriz. A gente acaba usando as regrinhas de matriz. Então, matriz nada mais é que dados coletados que viram tabelas, tá bom? Então, eu vou escrever tudo isso bem... tem uma linguagem mais específica, né? Mas é basicamente isso, tá bom? Então, eu estou na apostila 3.
nas aulas 33 e 34, página 366. Esse risco eu não quis ficar reto por nada nesse mundo. Ele tá me dando nervoso, mas ó, não ficou, tá bom? Dá para enxergar esse tamanho, né? Não preciso mudar o tamanho. Ixi, fechou o meu aqui. Olha, se esse negócio começar com graça, gente, eu vou tentar um método novo. O programinha aí, que eu tô usando lá com meus pequenos, que tem dado certo. Mas se ele começar com graça, tá bom? Então, ó, tem bastante teoriazinha, bastante coisa escrita hoje, tá? Matriz M por N é toda tabela formada por números reais, o que significa que nem sempre os números vão ser bonitinhos, tá bom? Em M linhas e N colunas. Tudo bem? Então, essa é a definição do que é matriz. Uma matriz M por N é toda tabela formada por números reais que tem M linhas e N colunas. Tá? Até aqui tudo bem? Vou colocar um exemplozinho aqui, ó. Quando a gente vai escrever matriz, pode ser com esse colchete, pode ser com um parênteses grandão, tá bom? E tem algumas pessoas que representam com duas linhas, mais difícil de ver. Normalmente a gente vê o colchete ou um parênteses grandão, tá? Então, esse exemplo aqui, 3, 5, menos 1, 0, 4 quintos e raiz de 2. Essa matriz aqui é uma matriz 2 por 3. A gente fala que ela tem duas linhas e 3 colunas. Aí vai ficar exprimido. Colunas. Tá? Então, uma matriz 2 por 3. Já falo de cada elemento dela, tá? Posso fazer outros tipos de matrizes. A gente tem matrizes que são bem estranhas. Por exemplo, ó, isso daqui... Ai, vocês não estão vendo. Isso daqui é uma matriz. É uma matriz 1 por 1. Ela tem uma linha e uma coluna, tá? Ela só tem um elemento dentro dela. Então, ela é uma matriz 1 por 1. Posso ter matriz que é só linha. Posso ter matriz que é só coluna. Pode ser bem estranha as matrizes, tá bom? Mas, enfim, pode ser qualquer coisa. Dúvidas até aqui? Vou esperar um pouquinho para vocês copiarem. Essas breguetes aqui. Como é que você vem pra cá, amigo? Ah, venha. Tudo bem? Dúvidas? Não? Então, vou continuar, ó. Em uma matriz. Então, hoje é muita definiçãozinha, gente. Muita falação. Se vocês estavam sentindo saudade, vou falar bastante hoje. Em uma matriz qualquer. M. Cada elemento é indicado. Elementos são as coisas que tem dentro da matriz. Então, por exemplo, o 3 é um elemento, o 5 é outro elemento, o menos 1 é outro elemento, o 0 é outro elemento e assim por diante, tá? Então, cada elemento da matriz é indicado por A e J. Esse IJ, percebe que ele tá embaixo, né? Acho que é sobrescrito que fala. Tá sobrescrito aqui, ó. O A é grande e o I e o J é pequeno. Tá bom? E o que esse I e J indicam? A gente chama eles de índices. Vou até colocar aqui, ó, de outra corzinha.
O I e o J são índices. Alguém sabe o que eles indicam? Alguém lembra? A posição? A linha e a coluna. Isso, a linha, a coluna, a posição, muito bem. Então, o I, ele vai indicar pra gente qual é a linha daquele elemento. E o J vai indicar pra gente qual é a coluna daquele elemento. Tá? Ele indica a posição. Então, ó, o índice. Vou subir um pouquinho aqui, ó. O índice. I indica a linha e o J. Aí coloca aí, entre aspas, que estranho, né? O J também. A coluna. Indica a coluna. Indica a coluna. Certo? Bem tranquilo até agora, hein? Então, a gente viu... Eu vou montar uma matriz genérica agora, tá? E eu preciso ir para outra página. Então, eu vou esperar um pouquinho para vocês copiarem. Me avisa quando eu posso ir. Eu já acabei. Já? Beleza. Todo mundo, gente? Se alguém não puder, reclama que eu fico. Para a próxima. Tem que criar um. Tá. Então, vamos montar a nossa matriz genérica. Tá? Então, a minha matriz M, né? Eu escrevi lá uma matriz qualquer M. Então, a minha matriz M, ela vai ser assim, ó. Ela pode ser escrita, né? Que eu falei para vocês, com o parênteses. O elemento que está na linha 1, coluna 1. O elemento que está na linha 1, coluna 2. Na linha 1, coluna 3. E assim por diante, até o que está na linha 1, coluna N. Lembra que era uma matriz M por N, tá? Então, até a coluna N. Ó, A21. A22, então significa que está na linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, até a linha 2, coluna N. E da mesma forma, eu posso aqui andar as linhas até a linha M. Então, aqui ó, vai estar na linha M, coluna 1, linha M, coluna 2, linha M, coluna 3, até o último lá na pontinha, que está na linha M, coluna N, tá? Esse colchete tem que vir mais para baixo, aqui, eu vou apagar ele aqui. Bem bonitinho. Tá? Posso escrever a mesma coisa, né? A mesma matriz M, vou colocar um igual assim, ó, para caber. Só que de vez de usar o colchete, a gente usa o parênteses, tá? Então, tem os mesmos elementos lá dentro. Tá? São jeitos da gente escrever, né? Pode aparecer de um ou de outro. Normalmente aparece esses dois, tá? Tem livro que vai aparecer o colchete, tem exercício que vai aparecer o parênteses. Os dois traços mais difíceis de ver. São só dois traços, assim, dois traços aqui, dois traços aqui. Tá bom? Essa matriz, a gente às vezes indica aqui do lado o tamanho dela, né? Então pode aparecer assim, pequenininho aqui do lado, M por N, para indicar que ela tem M linhas e N colunas. Mesma coisa aqui, né? Poderia aparecer esse M por N, tá? Tem vezes que aparece, tem vezes que não aparece, tá? Vocês podem colocar se não aparecer. Bom, como é que normalmente vem escrito essa matriz, tá? Essa matriz M nos exercícios, ela vai vir escrita assim, olha, uma matriz M
com os elementos A, I, J, tá bom? E o tamanho dela vem aqui fora, M por N. Então, ó, quando ele for escrever no enunciado, dada a matriz M, ele vai normalmente identificar o que acontece com os elementos dessa matriz. Então, ele vai escrever aqui, ó, a matriz tem os elementos que são A e J, igual eu escrevi aqui, e varia no tamanho de M por N. Tá bom? Bem tranquilo. E aí, normalmente, a gente vai ver no exercício daqui a pouquinho, ele dá uma condição para esse elemento. Então, ele fala assim, olha, cada elemento dessa matriz vai ser, sei lá, o dobro de I. Aí você vai fazendo, cada elemento da matriz vai compondo a matriz, a gente já vai ver isso, tá? Eu quero falar agora de algumas matrizes que são, a gente chama de matrizes especiais. Vou colocar aqui um títulozinho. Matrizes especiais. Então, aí embaixo, matrizes especiais. Tá? A primeira, aqui, é a matriz nula. Imagino que vocês já imaginem o que é uma matriz nula. É uma matriz que só vai ter zero, só vai ter números nulos, tá? Então, todos os elementos iguais a zero. Certo? Tá bom, vamos por um exemplo aqui, bem bobinho. Eu normalmente ponho colchete, tá, gente? Mas fiquem à vontade. Ó, essa é uma matriz nula. Qual é o tamanho dela? Quantas linhas e quantas colunas? Ela tem 2 linhas, 3 colunas. Então, ela é uma matriz nula, 2 por 3. Ai, obrigada quem ia falar. Eu espero da próxima vez, tá bom? Abrir o microfone e falar. Certo? Beleza. Me avisa quando puder mudar. Pode mudar. Posso mudar? Não, gente, não tô mais acostumada com vocês. O ritmo, porque o ritmo dos meus pequenos, gente, olha, só por Deus, esses 2 meses aí tem sofrido. É a vida esperando eles copiarem. Ainda falei pra Alvânia assim, falei, nossa, tenho tanta coisa pra dizer amanhã, não sei se vai dar tempo não, porque eu tô na pegada dos pequenos. Ó, o 2, matriz quadrada. A gente normalmente chama de matriz quadrada e a gente já fala a ordem. Como assim? Ó, é de ordem, tá? Não é ordem. De ordem. M. Tá subindo a montanha. Como assim matriz quadrada de ordem M? Se você pensar num quadrado, ele tem os lados iguais, certo? Então, quando a gente fala numa matriz quadrada de ordem N, a gente não fala quantas linhas e quantas colunas ela tem. Ela tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, ela seria uma N por N. Por isso que é matriz quadrada de ordem N, tá bom? Porque vai ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, vou escrever aqui, ó. Toda matriz do tipo N por N. Ou seja,
mesmo número de linhas e colunas. Tá? Vou escrever um exemplo aqui, ó. Vou escrever uma matriz 3 por 3. Com os elementos nomeados do jeitinho deles, tá? A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31. E A33. Tá? Essa é uma matriz 3 por 3. Então, ela é quadrada. Tudo bem? Nas matrizes quadradas só, a gente... Peraí que eu preciso espirrar. Não, passou. Nas matrizes quadradas de ordem n, a gente fala das diagonais. Você quer dizer oi? Ele quer dizer oi para vocês. Fala oi. Saudades, crianças, tudo bem? Oi, Avânio. Oi, professor. Oi, Fran. Oi, professor. Falei ontem em Posso você. ajudar vocês? Vocês falou oi, tudo bem? A Siri Ah, aqui. Siri, achou que eu queria falar com ela. Que Siri intrometida. Tchau agora, que eu tenho que dar aula. Salve, Avânio. Ó, o Matheus mandou um salve, Avânio. Matheus, você tá na minha Matheus. aula, Matheus! Meu Deus do céu! Teve a Vai honra! cair um temporal que você tá assistindo aula, hein, menino? Eu tô desde o começo. Mentira, eu cheguei faz uns 10 minutinhos. Não sei, tô brava com as minhas filhas hoje. Problema seu com elas. Eu tô virada no giraia com elas hoje. Fiquei da 1h30 às 4h30 acordada com essas tranqueiras na minha cama. Porque elas tiveram medo, aí uma acordou a outra, aí mais nenhuma das duas dormia e virou uma revolução nessa casa. Até a hora que eu dei uns berros, mandei todo mundo pro quarto e deu o Alvânio pra sala e fiquei sozinha lá em cima. E aí eu dormi das 4h30 até agora pouquinho. Pensa, tô nervosa, irritada. Eu falei pra elas que a hora que eu pegar elas hoje de manhã, que elas estão fritas na minha mão. Quero nem ver. Melhor deixar elas dormir. Ó, viram que eu sou brava. Ó, vamos lá. Então, na matriz quadrada, quando a gente tem uma matriz quadrada de ordem n, a gente fala em diagonal principal e diagonal secundária. Eu vou mostrar aqui nessa matriz, mas depois eu escrevo bonitinho e desenho uma matriz aqui, tá? A diagonal principal é a diagonal em que o I é igual ao J. É essa daqui, ó. A1, A22, A33. Essa diagonal aqui, tá bom? A diagonal secundária é essa daqui, ó. Em que, e aí, olha que bonitinho. Em que a soma dos numerinhos, do I e do J, né? 3, 2 mais 2, 3 mais 1, ela é N mais 1. A ordem da nossa matriz não era 3? Então, N mais 1, que é a ordem N, 3 mais 1, vai dar 4. Então, a diagonal principal são os elementos em que o I mais J dá 4. Ó. 3 mais 1 dá 4, 2 mais 2 dá 4, 3 mais 1 dá 4. Se fosse uma matriz, sei lá, 5 por 5, seria a diagonal... É a mesma diagonal, né? Que sai daqui, ao contrário. Né? A gente fez a diagonal principal, a diagonal secundária. Seria a matriz que soma 6, o I mais J. Tá? E assim por diante. Tudo bem? Vou escrever isso. Então, a gente tem, ó, nas matrizes, e é só nas matrizes de ordem n, quadradas de ordem n, nas matrizes quadradas de ordem n, temos a diagonal principal,
Peraí, coloca assim, os elementos A e J. Possuem o I igual ao J. Tá? E a diagonal secundária. Pro, pode ir fazendo o seu ritmo. Se eu ficar atrás, eu falo, não sei o pessoal que não se manifesta. Mas se eu ficar para trás, não. eu falo. Combinado, mas vocês vão me avisando. Eu vou dando um tempinho aqui. Por favor, pessoal, avisa aí. Diagonal secundária. Vocês estão muito quietos hoje. Vocês estão tudo com vergonha? Vocês voltaram das férias com vergonha, é isso? Larga a mão, hein? Larga a mão das vergonhas aí. Ó, vê se dá para entender, tá bom? Então, ó, onde os elementos A e J possuem o I igual ao J, foi isso que eu falei aqui, ó, I igual ao J, tá? Na principal. E na secundária, o A e J, o I mais J, né, é N mais 1. N é a ordem da matriz. Então, aqui no caso de ordem 3, teria que ser 3 mais 1, que é 4. Então, o I, o 1 mais o 3 tem que dar 4, 2 mais 2 tem que dar 4, 3 mais 1 tem que dar 4, tá? Então, essa é a diagonal secundária. Mas a gente nem se preocupa com essa definição. A gente acaba lembrando que essa sai aqui bonitinha, a diagonal principal, ao contrário, a diagonal secundária. Ninguém vai ficar decorando isso tudo, a gente não tá, é mais para vocês terem aí. Peraí que eu preciso só o nariz. Ó, vou subir um pouquinho aqui. Então, só para exemplificar, ó, a gente tem lá a nossa matriz. Vou colocar a mesma matriz que estava lá em cima. O ruim de matriz, gente, é só que a gente fica fazendo milhares de vezes esse monte de número aí da vida, né? É a única parte chata, porque ele é tão facinho. Ó, então eu fiz aqui a minha matriz, vou pintar aqui, ó, de azulzinho a minha diagonal principal, ó. Essa é a diagonal principal. Diagonal, ô, meu filho. Diagonal, nossa, vocês não estão vendo. Diagonal principal. E vou pintar aqui de, sei lá, roxinho. Tá? Esse A31 aí tá junto. Não me vai falar A31, hein? A31 tem que falar cada número. Tem um treco aqui, se vocês falarem isso. Diagonal secundária. Certo? Segundinhos aí para vocês copiarem. Professora, Oi. É uma coisa. Na diagonal secundária, pensar que os números terão a mesma soma sempre é, tipo, coincidência ou tá errado pensar assim também? Porque, tipo, A31 dá 4, A22 dá 4, A13 dá 4 também. Na verdade, assim, sempre vai... Ó, porque se você for pensar... O que é diagonal, né? Pra gente, diagonal é o que liga um vértice ao outro. Mas se você for pensar quando a gente fala em diagonal, normalmente vocês lembram de alguma coisa assim, né? Nessa mini diagonal, que não é diagonal pensando em geometria, mas aqui também dá certo, ó, Letícia, 1 mais 2 e 2 mais 1.
Então não tá certo do jeito que você está falando. Entendi. Entendeu? Aqui também, ó, 2 mais 3 e 3 mais 2. Qualquer coisa, né, nesse sentido da diagonal, ele dá a soma igual. Entendi. Obrigada. Nada. Posso ir? Quem mais tinha falado? Tinha um menino falando, Henrique. A dúvida era só se a diagonal principal e a secundária só existem, então, nas matrizes quadradas, certo? Nas matrizes quadradas, isso. Ok, obrigado. Tá? Henrique, você é novo? Eu entrei na Ah, turma do semi-extensivo. ah, tá bom. Prazer, viu? Meu nome é Tamira. Eu nem me apresentei, nem tchum que tinha gente nova, gente. Prazer. Tem mais alguém novo aí, gente? Eu fiquei falando da minha vida, deve pensar assim, que louca, fala da vida. É que eu sou assim, viu? Conta as histórias. Aí vocês vão conhecer meu marido também, que você não conheceu ainda. Ele dá aula de sábado para vocês de química, mas tá tudo bem. Tudo entre família. É bom a gente se explicar, né? Vai ter um psiquiatra escondido. Ai, 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 é. Já vai ligar pro Rubão e falar assim, olha, vamos internar aquela ali que não tá batendo bem não, viu? Eu tenho uma amiga me escreveu nas férias. Gente, ninguém acha um secretário, um ministro da saúde? Eu falei assim, é porque os médicos não querem interditar o presidente. É bem por aí, viu? Bem por aí, gente. Olha, eu juro que, olha, eu não tô mais assistindo TV porque tava me dando um nervoso tudo isso. Ontem até minha mãe falou assim, nossa, você viu as explosões lá? Eu falei, mãe, eu vi uma chamada, porque o Ricardo, né, que dá aula de geografia para vocês, postou lá o negócio das explosões. Eu falei, mãe, eu vi uma chamada no Face, mas eu nem vi o que era, porque, ai, gente, assistir televisão tá difícil, viu? Tá osso. Posso passar de página? Pode, Isa? Vamos lá, então. Tirar as bolinhas, que eu não gosto das bolinhas. Aí, ó, a gente tá no 2, né? Agora o 3. A matriz identidade. A matriz identidade, gente, ela é mega importante, tá? Vocês vão ouvir falar muito dela. Tem gente que chama matriz identidade de matriz unitária. Tá? Matriz unidade, unitária. Ai, tá pequeno demais. Então, tanto faz. Mas normalmente é matriz identidade, tá? Só para vocês saberem que pode existir outro nome. Ou matriz unidade. E ela é identificada, né? Quando a gente vai escrever que é uma matriz identidade, ela é identificada pela letra I. Então, a gente coloca assim, I, N. Tá? Ela também é quadrada, então ela é de ordem N, N por N, né? E a diagonal principal dela é 1. O resto é tudo 0. Então, ó, é uma matriz quadrada. Quadrada. De ordem N. Matriz quadrada de ordem N, onde a diagonal principal os elementos são 1 e os outros elementos são 0. Tá? Então, a diagonal principal é 1, os outros elementos são 0. Então, olha só, vou fazer aqui uma matriz 3 por 3.
A gente coloca assim, ó, I3, tá? Que é a matriz de identidade. 3 por 3. Então, na diagonal principal, todos os elementos são 1. O restante é 0. Tudo bem? Vou até pintar aqui a diagonal principal de azulzinho. Tá? Aí ela pode ser 3 por 3, 2 por 2, pode ser 1 por 1. Se ela for 1 por 1, né? Ela for uma matriz de identidade 1, ela só tem o 1 lá dentro. Tá bom? Ela é uma matriz de identidade também. Ok? E agora a gente vai fazer o exercício 1. Depois eu volto pro conteúdo. Tamira, Pode falar. você falou que ela também é uma matriz quadrada, certo? Certo. Como que eu aplico a questão da diagonal principal? Que a gente viu, da questão da... Não, da diagonal secundária, da soma. Então, mas olha só. Cuidado, isso é uma confusão, Natália, que a gente faz muito. O valor do elemento não tem a ver com o elemento. Então, olha só. Vou tentar explicar isso que eu falei agora. Esse daqui, eu vou escrever de vermelho em cima, tá? Ó, esse é o A11, esse é o A12, esse é o A13. O elemento A13 vale 0. Ele não deixa de ser o elemento A13. Ah, tá, eu fiz confusão nisso. Isso. Vocês costumam confundir, e é super normal, tá, Natália? Vocês costumam confundir o valor do elemento com o elemento. Tá? Esse Tá. é como se fosse a posição desse elemento, tá? A13. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Gente, todo mundo entendeu isso? Professora. Porque isso é bem estranho de entender. Pode falar, David. Na real é uma dúvida anterior que agora veio na minha cabeça. E se tipo a raiz de ordem, quer dizer, matriz quadrada de ordem n for 1? Como que vai ser tipo a diagonal principal? Vai ser a mesma da A mesma da diagonal da secundária. secundária? Ah, Isso. tá. Beleza. Tá? Uhum. Vamos lá. Então, vamos fazer o exercício? Posso? Ó, vou colocar lá no exercício. Vou mudar a pagininha aqui, ó. Esse exercício é um exercício clássico. Vocês vão ver que na lição de casa de vocês hoje vai aparecer algumas vezes para vocês construírem uma matriz e ele vai dar a matriz desse jeito aí, ó. Então, ele deu uma matriz, deu o elemento aqui, ó, A e J. Vou reescrever isso daqui, tá bem pequenininho, né? É o elemento A, tem os elementos A e J e ela é uma matriz 2 por 3, ok? E como é que a gente vai construir esse elemento A e J? Ele está dizendo assim, olha, o elemento A e J, ele é o I mais o J menos 4. O valor do I mais o valor do J menos 4. E vai dar o valor do elemento. Então, o que eu sugiro para vocês, quando vocês tiverem algo desse tipo para construir? Vocês primeiro escrevem a matriz com os elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23. Depois que a gente escreveu, que a gente está vendo os numerinhos do I e do J, a gente substitui aqui na formulinha e acha quem é o valor de cada elemento, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Primeiro eu vou construir a matriz sem pensar no valor deles. Bom, então é uma matriz 2 por 3, eu vou escrever ela lá. A1, A12, A13. Aí depois tem a segunda linha. A21, A22, A23. Essa seria a minha matriz, sem os valores, só com os elementos, certo? Agora eu vou pensar nos valores. Olha, o que ele está me dizendo? Que eu tenho que pegar o I, no caso aqui do primeiro elemento, ó, 1 mais 1 menos 4, certo? Então, ó, se eu fizer, eu vou escrever, tá? Quem quiser fazer direto, o número pode fazer. Ó, para o elemento A1, ele ficaria assim, 1 mais 1 menos 4. Para o elemento A12, ele ficaria 1 mais 2 menos 4. Para o elemento A13, 1 mais 3 menos 4.
Aí eu vou pro de baixo, pro A21, ele vai ficar 2 mais 1 menos 4. Aí o próximo, 2 mais 2 menos 4. Isso porque esse exercício me deu essa regra. Cada exercício vai dar uma regra diferente, tá bom? 2 mais 3 menos 4. Parou de escrever, não quer mais, ó. Escreveu. Então, ó, essa matriz, agora arrumando ela, deixando ela bonitinha. Ó, 1 mais 1 menos 4 vai dar menos 2, menos 1 e 0. Aí 3 menos 4 vai dar menos 1, 0 e 1. Essa é a minha matriz. Essa é a matriz que ele queria que a gente achasse. Tá? Fácil? Fácil, né? Eu sempre escrevo isso daqui primeiro, porque senão a gente se embanana, gente. Então escreve como ela fica e aí depois você pega lá a regrinha que ele deu e constrói a matriz que ele quer. Tá? Não precisa fazer essa passagem, óbvio. Né? Dá para fazer de cabeça 1 mais 1, menos 4, menos 2 e já vai direto para cá. Tá? Só escrevi para vocês verem que eu faço justamente a regrinha que ele deu aqui. Dúvidas nisso? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Então, eu vou continuar explicando, tá? Vou para uma nova aqui, ó. Vai ficar meio que na sequência. Tá. Agora, a gente vai falar sobre adição. Deixa eu falar antes de igualdade. Igualdade de matriz. É muito bobo, eu vou escrever bem rapidinho. Se eu falo que duas matrizes são iguais, significa que todos os elementos de uma são iguais a todos os elementos da outra. Não tem muito segredo, tá? Só para deixar registrado, né? Se tiver dúvida em algum momento. Então, ó, igualdade de matriz. Nem vou escrever teoria, nada, ó. Vou só escrever duas matrizes. Primeiro, elas têm que ter a mesma ordem, tá bom? Não dá para duas matrizes serem iguais se elas não têm a mesma ordem. Então, se uma for 2 por 3, a outra tem que ser 2 por 3, senão não é nem igual, né? Então, ó, se eu escrever assim, ó, uma matriz que tem os elementos A, B, C e D, for igual a uma matriz que é 1, 2, 3, 4. Então, o que que eu sei daqui, ó? Que o A vai ser igual a 1, que o B vai ser igual a 2, que o C vai ser igual a 3 e que o D vai ser igual a 4. Tá? Então, se eu escrever que uma coisa é igual a outra, você pega o elemento A11 dessa, tem que ser igual ao elemento A1 daquela, o A21, o A12 com o A12, o A21 com o A21 e o A22 com o A22. E seja feliz, né? Não vou nem ficar muito em cima disso, tá? Vamos para a adição de matriz. Começou a ficar lento, ó. Começou nervoso. Adição de matriz. Ai, gente, nem achei que eu ia chegar aqui. Tô mó feliz. Falei, nossa, tem tanta coisa para escrever que eu não vou chegar lá. Então, ó, dadas duas matrizes, vou colocar aqui a matriz A, que vai ter os elementos A e J, e ela vai ser M por N. E a matriz B, que vai ter os elementos B e J, também M por N. Tá? Chama-se soma A mais B, quando eu quero somar as duas matrizes, né? É igual a continha que a gente está acostumado, tá? Todas as continhas de matrizes, elas acontecem do mesmo jeito que a gente faz soma de natural, de inteiro, a mesma coisa, tá? Chama-se a soma de A mais B, a matriz C.
que vai ter os elementos C e J. Ela vai ser na mesma ordem das outras duas, então, ó, todas, né? Elas têm que ter a mesma ordem para a gente somar, senão não dá certo, tá? M por N e M por N, vai dar uma matriz M por N, onde esse elemento C e J, e eu já faço tudo isso escrito, tá? Porque nesse monte de letra aí parece uma zona, né? C e J, ele vai ser o A e J mais o B e J. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver duas matrizes somando, vou colocar aqui, ó. Vou colocar 2 exemplos. A minha matriz A, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sou muito criativa. Mais uma matriz B. Olha, se eu fui melhor. 4 menos 1. Professora, Oi? você pode subir só um pouquinho? Ai, posso, né, gente? Vai avisando. Obrigada, viu? Imagina, obrigado. Menos 6. Ó. Não ficou torta. Então, estou somando duas matrizes. Percebe que elas duas têm ordem 2 por 3, tá bom? O que eu quero dizer aqui? Que o C e J vai ser o A e J mais o B e J. Que eu vou somar cada elemento, ó. Então, eu vou somar o A11 com o B11. Vai dar o C11. Eu vou somar o A12 com o B12 e vai dar o C12. Eu vou somar o A13 com o B13 e vai dar o C13. E assim por diante, tá? A gente vai somando cada elemento e vai encontrando a matriz resultante, que seria a matriz adição ali, né? Então, ó, vai ficar 5, 1 e 4. Então, ó, somei 1 mais 4, 2 com menos 1 e 3 com 1. 4 com menos 4 vai dar 0. 5 mais 0 vai dar 5. E 6 menos 6 vai dar 0. Coube. Essa é a minha matriz C, tá? Somei cada elemento. Tudo bem? Bem fácil. Vamos fazer o exercício 4? O exercício 4 é grandão, parece feio, parece que dá medo, mas não é. Oi. Você pode subir só um pouco, só para eu tirar um print? Ah, lógico. Oi, ó, dá para tirar de tudo. Mas quer que eu espere? Eu espero para copiar. Não, pode baixar, já tirei. Tá bom. Obrigada. Nada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nossa, tem muita coisa no chat, gente. Tá tudo bem aqui? Vingança feio, só. Fazenda Suíça fina. Acho que era de quando a gente... É besteira, professora. Ignora. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Até eu tô ignorando. Ah, você tá ignorando? Davi, o que tá acontecendo, Davidzinho? É Yamamotinho. Yamamotinho. Eu também não sei, professora. Estou ignorando só. Só tá ignorando, entendi. Tá bom. Sou a fina em pessoa. Ah, Luísa. Ó, beleza, vamos pro 4. Vamos mudar. O 4 é o exercício que normalmente cobra leitura de vocês, tá bom? Ele não cobra muito teoria, ele cobra leitura. Uma pessoa que não soubesse soma de matriz, acho que conseguiria fazer numa boa se soubesse ler e entender o exercício. Vamos lá, que tá pequeno, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Parece Enem isso, né? Rodrigo, Otávio e Ronaldo gostam muito de comida japonesa. Eu também. Podia pôr a Tamira aqui também. E saíram para comer temaki, também conhecido como sushi enrolado à mão, cujo formato lembra de um cone. Foram então visitando vários restaurantes, tanto no sábado quanto no domingo. As matrizes a seguir resumem quantos temakis cada um consumiu e como a despesa foi dividida. Então, ó, S de sábado, D de domingo, tá? S refere-se às quantidades de temaki de sábado e D as de domingo, tá bom? Cada elemento A e J, ou seja, cada elemento dessas matrizes, nos dá o número de cones que a pessoa I pagou para a pessoa J. Então, o que essa matriz está dizendo? Que o carinha aqui, que está na linha I, pagou um temaki, 3 temakis aqui no caso, né? Para a pessoa que vai se referir ao ser J, tá? Então, olha só.
Pagou para a pessoa J. Sendo Rodrigo o número 1, Otávio o número 2 e Ronaldo o número 3. Eu vou escrever aqui do lado os números, porque depois fica aqui perdido no meio e a gente não se acha, tá? Então, Rodrigo é o 1. O Otávio é o 2. E o Ronaldo é o 3. Aí ele explica, ó. Normalmente vem bem explicado os exercícios de matriz, tá? O número 3. A IJ representa o elemento da linha, tá, a gente já sabe. Assim, por exemplo, no sábado, Rodrigo é o 1. Pagou 3 temacs que ele próprio consumiu. Por quê? Porque esse elemento 3 aqui, ele é o A11. Seria o que o Rodrigo pagou para o Rodrigo. Porque é o 1 para o 1. O 1 é o Rodrigo. Certo? O 2 que está aqui do lado, ó, é o que o Rodrigo, que é o 1, pagou para o 2, que é o Otávio. Então, significa que o Rodrigo pagou 2 temacs para o Otávio. E não pagou nenhum para o Ronaldo. 0 para o Ronaldo. O Rodrigo pagou 0 para o Ronaldo. Tudo bem? Quantos temacs Otávio ficou devendo para Rodrigo neste fim de semana? Então, eu só quero saber a relação do Otávio com o Rodrigo. Que é o quanto o Otávio pagou... Para o Ronaldo, né? O Rodrigo, cadê? Quantos Otávio ficou devendo para o Rodrigo? Eu só quero saber a relação do Otávio com o Rodrigo. O Rodrigo é o 1, o Otávio é o 2. Ok? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vai lá. Ô, professora, eu posso fazer uma nova tabela, uma nova matriz? Pode fazer uma nova matriz. O ideal, tá? É que você faça uma nova matriz. Não vou contar o segredo. Ela já descobriu, acho que todo mundo já descobriu, né? Pronto? Não. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho, vai. Ô, professor, você pode só passar o gabarito? É a letra E. Tá bom, obrigada. Deu certo? Deu. Tá. Então, acho que eu vou fazer, ó. Qual que é o intuito desse exercício, né? O que que ele queria? Primeiro, ele deu o sábado e o domingo separado e ele quer saber o quanto que ficou devendo aí um para o outro no fim de semana. Então, ele queria que você juntasse o sábado e o domingo, tá? Preciso construir a soma das matrizes inteira? Não, você pode só construir a soma do que você necessita, tá? Que é o que eu vou fazer, mas se você construiu, você somou as duas aqui, beleza. O que que acontece? O Rodrigo, na 1, 2, no elemento 1, 2, vai pagar para o Otávio, né? Que significa o que o Rodrigo pagou para o Otávio, não o Otávio. E o 2, 1, vai ser o que o Otávio pagou para o Rodrigo. Então, olha só, eu vou circular aqui para vocês. No sábado, o 1, 2, que é o Rodrigo pagou para o Otávio. 1, 2 é o elemento aqui 2, esse aqui, ó. E o 3 no domingo.
certo? Então, juntando só os dois elementos que eu preciso, eu já sei que o Rodrigo pagou por Otávio 5 Temax. Tudo bem? Então, é só um jeito de a gente agilizar as contas, tá? Nesses exercícios grandes, normalmente ele não trabalha com a matriz inteira, ele trabalha só com alguns elementos específicos. Então, se vocês conseguirem olhar só para esses elementos, já diminui o cálculo de vocês e diminui o tempo que vocês vão fazer essa questão, tá bom? Então, ó, quando eu somar a matriz soma, né, o S mais o D, eu vou olhar só para o elemento A12, que é esse elemento que deu 5 aqui. E eu vou olhar para o elemento A21, que é esse e esse, que é o quanto o Otávio pagou para o Rodrigo. Tudo bem? Então, ó, o A21, vou colocar ali, ó, somando. Ai, ficou piquititico. O A21 dá 1. Quantos temaques Otávio ficou devendo para o Rodrigo? Ah, ele ficou devendo 4. Por quê? Porque esse daqui pagou 5 e esse daqui pagou 1. Tudo bem? 5 menos 1, 4. Dúvidas? Tranquilo? Tá. A ideia era só que vocês soubessem somar e localizar o que ele quer. Tá? É um exercício enorme que não dá trabalho nenhum, né? Aliás, se vocês olhassem ele numa prova, de repente vocês pulavam, falavam, nossa, que exercício grande, né? Mas normalmente o exercício de matriz é muito fácil, tá bom? Então, apostem neles. Vamos continuar a matéria agora? Vamos para o próximo. Ó. Tá. Agora, eu vou falar de quando a gente multiplica uma matriz, a gente chama de matriz oposta, tá? O que é o oposto de um número? É quando eu multiplico por menos 1. Quando eu inverto o sinal, o oposto. No cuidado que não é o inverso, é o oposto, tá bom? Então, uma matriz oposta... Então, vou escrever aqui, matriz oposta. Oh, pequeno demais. Matriz oposta, não é oposto, tá? Eu escrevi errado. Matriz oposta. Acordaram meus seres. Claro, 9h30 da manhã, né? Não dorme. 3 horas sem dormir na madrugada, acorda 9h30 da manhã. Estão fritas na minha mão hoje. Vamos ver só. Então, matriz oposta. Então, sendo A... Nem vou escrever ordem nem nada, tá? Sendo A uma matriz... A matriz oposta... de A é menos A. E aí, o que a gente vai fazer com os elementos dela? Vou escrever uma bem bobinha, tá? Bem rapidinho. Então, se eu tiver aqui a matriz A, que é A, B, C, D, não precisa ser quadrada, tá? Eu escrevi quadrada, mas não precisa. A, B, C, D. A matriz oposta, né? Vai ser menos A, menos B, menos C, menos D. Tá bom? É só inverter o sinal. Bem fácil. Com isso, a gente consegue fazer subtração de matrizes. Né? Não vou escrever, tá bom? Porque é a mesma coisa que a soma. Se eu penso em A menos B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a matriz B, pegar todos os opostos dela e juntar com o que eu tinha de A. É a mesma coisa, gente. Tá? Se tem um sinal fora na matriz, é só mudar o que está dentro da matriz e fazer a conta. Tudo bem? Acho que não... Eu preciso escrever isso, gente? Não, né? Não, tá bem. Tá tudo bem assim. Tá bom. Então, a matriz oposta é isso. Aí a gente tem a matriz transposta. Vocês lembram de matriz transposta, quando vocês aprenderam isso? Matriz transposta.
O que é a matriz transposta? A matriz transposta é quando a gente troca tudo que é linha vira coluna. A gente inverte, faz um bololô, literalmente, tá? Vou escrever assim, ó. Eu vou escrever a teoria, depois a gente entende ela, tá? Dada A, que vai ter os elementos A e J, M por N, chama-se transposta de A, transposta. A matriz, a gente chama de A elevado a T, tá? A matriz e aí, olha só, cuidado, ó. A hora que eu for escrever aqui, eu vou escrever um A', tá bom? Porque não é o mesmo elemento A que tem aqui, ele vai trocar a posição. Então, eu tô escrevendo A'. E aí, tudo que era I vai virar J, e tudo que era J vai virar I. Esse lance de trocar a linha com a coluna. Então, a hora que eu vou escrever aqui o elemento, ó, eu vou escrever JI. Eu troquei a linha com a coluna. Tá? Isso é só para eu escrever a teoria, a gente não vai ficar decorando isso, tá bom? E ela não vai ser M por N, ela vai ser N por M. Então, porque se eu tiver 3 linhas e 2 colunas, a hora que eu fizer a transpostas, eu vou ter 3 colunas e 2 linhas, vai inverter essa quantidade, tá bom? Então, uma em relação à outra, né, a A em relação à transposta, faz essa troca, tá? Tá ok. O nosso elemento lá, que é linha, AJI, ele é igual ao A e J. Ele é o mesmo elemento do que quando eu troco. Ou seja, vou escrever em palavras melhores, né, na vida. Trocamos. Não tô, trocamos. A linha, as linhas pelas colunas. Cuidado que vai existir matriz inversa mais para frente. Não é matriz inversa que eu tô falando de matriz transposta. Quando a gente fala que troca a linha pela coluna, parece que inverte e aí lembra de matriz inversa. Cuidado com isso, é matriz transposta que troca a linha pela coluna, tá? Então eu vou colocar um exemplo aqui pra gente. Ó. Vou fazer uma matriz 2 por 3 primeiro. Professora, acho que tem que subir de novo. Tem que subir. Obrigada, David. A, B, C. Essa vai ser a matriz A. Ai, coloquei um exemplo, não consigo escrever. Ó, essa é a matriz A, tá bom? A transposta, que tem o Tzinho, ela vai trocar o que é linha, vai virar coluna. Então, ó, esses elementos aqui que estão na linha, A, B, C, eles vão virar uma coluna, A, B, C. O que está na segunda linha vai virar a segunda coluna. D, E, F. Tudo bem? Tá? É bem simples, na verdade. A teoria é mais chata do que o que está escrito aqui é mais chato do que o que acontece normalmente. Mas é só trocar o que é linha vira coluna, o que era coluna vira linha. E beleza, ó. Essa era uma matriz 2 por 3. Ela vira uma matriz 3 por 2. 3 linhas por 2 colunas. Tá? E é o que aconteceu aqui, ó. Trocou o M com N. E aí, se vocês forem verificar, vai trocar o J com o I. Tá bom? Ó, o que esse daqui era 1, 2, virou 2, 1, ó. Tá vendo que troca aqui a posição do I com o J? Tá? Bem tranquilinho, gente. Não tem nada de anormal. Deixa eu ver se eu não escrevi. Ah, esqueci de falar uma coisa. Então, matriz transposta, beleza. Vou falar do produto de um número natural, ou inteiro, ou real, sei lá,
por uma matriz, tá? Um número. Depois, da aula que vem, a gente vai falar da multiplicação de matriz com matriz. Mas hoje é só estou multiplicando um número com uma matriz. É a última coisinha, a gente já faz os outros 2 exercícios. Produto de um número por uma matriz. Subir um pouquinho, ó. Se precisar descer, vocês me avisam. Então, ó, dada a matriz A, o produto de K vezes A. K é um número, tá? Pode ser um número real. É a matriz B tal que a gente vai multiplicar cada elemento do A. Então, ó, o B e J. Sua aula já começou. É aula de música, pega a flauta. Vai ser K vezes o A e J. Onde ela sempre esteve, na gaveta. Então, o B e J é igual ao K vezes o A e J, tá bom? Então, a gente vai multiplicar cada numerinho que tiver dentro da matriz por K. Só isso, igual a gente fez com o sinal. O menos na frente seria o menos multiplicando por menos 1. A gente não multiplicou cada elemento da matriz por menos? Quando eu tiver o K multiplicando, então eu tenho um 3 multiplicando a matriz. Todos os elementos da matriz vão ser multiplicados por 3, tá? Vou fazer um exemplo na próxima página. Aí dá para fazer aqui no cantinho, ó. Vou fazer piquititico aqui, ó. Exemplo, fica meio bagunça, né? Professora, Oi, pode falar. você pode abaixar um pouquinho? Assim? Não, Subir. Isso. Ixi, não sobe mais. Tá muito embaixo? Quer que eu faça na outra página? Não, dá pra ver, mas só vai dar pra ver, sabe o azinho? Só vai dar pra pegar ele. Esse O 3 aqui? tá na metade. Eu não sei como você vai fazer. Corta o 3. Ah, Coloca tá. modo side by side, um coisa assim, no zoom, que fica nítido. Como é que é, David? Eu acho que é comigo. É Ele porque, tá falando. tipo, ela tá deixando no modo... eu não sei explicar. Ah, com a barrinha você fala. Não, nem isso, Pode nem deixar, isso. eu entendi. Tá, não vê sei. se dá certo aí, Ana. Senão eu coloco lá na outra página. Pra mim tá tampando também, eu não consigo ver. Não consegue? Eu vou pegar essa parte e vou escrever na outra folha, ó. Peraí. Ó, eu vou escrever a última linha na outra folha, tá bom? Se você tem mensagem no chat sem ler, que fica o númerozinho, a última barra do Zoom não some. Por isso que a gente não consegue ver. Mas não é cada aluno. Mas, tipo, tá, agora foi isso, valeu. Mas dá pra, tipo, ter uma configuração em cima, tá escrito View Options, aí clica ali em cima e tem um negócio escrito Side by Side. Aí dá pra ver, tipo, de outra perspectiva a tela. Entendi, side by side. Eu vou achar. Nossa, eu nunca tinha clicado nisso. Surpresa. Eu não sei onde é isso ainda, gente. Lá em cima na barrinha, por onde tem o nome Zoom, aí você segue, o seu não tem uma coisinha verde e uma barra que é metade não, uma parte verde, uma parte preta? Tem. Então, na parte preta, você clica na setinha. Aí tem side by side. Na parte verde. Na preta.
A preta. Pro, eu não sei bosta nenhuma. Tô falando isso porque o Dave falou e eu fui procurar, viu? Eu sou a tiazona da... Gente, mas eu acho que o meu não tem isso, porque eu tô compartilhando tela. Pode ser, pode ser. O meu não aparece isso, é. Essa setinha, não existe uma setinha aqui. Não existe. Acho. Na aula de música, eu tava dormindo. Não precisa contar. Olha, tá contando pros outros que não foi na aula que tava dormindo. Olha, fica quieta, menina. Ó, então, ó, vou escrever aqui. Se não der pra ver, me avisa que eu coloco lá, tá? Tô escrevendo bem petico aqui, ó. Escrevi 3 vezes uma matriz 2x2, tá? A, B, C, D, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar, ó, 3A, 3B, 3C, 3D. Tá? Gente, é legal a gente saber que a gente consegue fazer o contrário. Se eu tiver uma matriz que eu percebo que todos os números estão multiplicados por 3, eu consigo colocar como se fosse o 3 em evidência. Tirar o 3 da matriz. Tá bom? De repente, em alguma conta, em alguma coisa, isso ajude. Tá? Oi. Professora, mas não tem nenhum tipo de nomenclatura, né, que denomina esse tipo de matriz, né? Que nem tem as outras. Ah, tá. Não tem. Tá bom, Tá? beleza. Esses são os tipo que eu tinha que ter escrito lá em cima, que eu comi essa parte, tá? Mas são tipo operações que acontecem com matriz. Né? Tem uma outra operação que é quando a gente eleva a matriz a um expoente. Então, se eu elevar uma matriz ao quadrado, se eu escrever A ao quadrado, o que vai acontecer? É que aí eu preciso de multiplicação de matriz para conseguir falar para vocês, tá bom? Beleza. Tudo bem, gente, até aqui? Tem 2 exercícios, dá pra gente fazer porque são rapidinhos, tá? Vou comer um tiquinho no intervalo de vocês. Tiquinho só. Posso mudar de página? Vou mudar. Bom, esse daqui, ele é bem malandro, esse exercício, tá? Ele fala assim, ó. Dada a matriz A, tal que A mais B é isso e A menos B é aquilo ali. Ok? Ele quer saber quem é a matriz A. Qual é a matriz A? Como é que eu vou descobrir isso? Não tenho ideia de quem é a matriz A, mas o que eu posso fazer? Eu sei que se eu somei a A com a B e deu uma matriz 2x2, e eu subtraí a A da B e deu uma matriz 2x2, significa que a minha matriz A e a minha matriz B são 2x2. Ok? Então, eu vou construir uma matriz fictícia. Uma matriz com letrinhas. De A e de B, 2x2. Então, ó. Vou construir aqui uma matriz A. Vou colocar o A em cima, tá? Só pra gente saber que é A. Ah, ele tá usando parênteses. Lá vou eu usar parênteses. A, B, C, D. Que eu vou somar com a matriz B. Que eu vou chamar de E, F, G, H. Tô sabendo bem o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, tá bom? Quando eu somar, isso vai ter que me dar a matriz 1, 2, 3, 5. Ok? E se eu fizer a subtração de A e B, então eu vou pegar a mesma A que eu criei, subtrair da mesma B que eu criei, vai me dar essa matriz aqui, ó. Então, se eu fizer a subtração, A menos B, vai ficar assim, ó. A, B, C, D, menos E, F, G, H. Isso vai ser igual a 1, menos 2, menos 3, menos 3. Ok? Então, olha só que bonitinho. Quando a gente soma cada elemento e chega aqui no A1, não é? Então, o A mais o E vai dar 1. Ao mesmo tempo, o A menos o E também vai dar 1. Tá vendo? Ó? A mais E dá 1. O A menos o E
dá 1. Então, eu vou escrever isso. É como se fossem mini sistemas. Sabe? Tá. Então, eu vou escrever aqui, ó, em formatinho de sistema, inclusive. O A mais o E dá 1. O A menos o E dá 1. Vocês já aprenderam o sistema, né? Vocês já aprenderam a resolver por método de adição, que é somando os dois. Soma as duas equações. Que tem de um lado e que tem do outro. Sim, não, David? A gente teve uma aula, tipo, de matemática básica no início, só que eu não sei se, Isso. tipo, vai ter mais aula disso. Eu não sei. Na verdade, eu falo de sistema daqui a pouco. Depois Ah, que eu tá. falar disso, eu falo de sistema, tá? Mas não de método de adição, isso é bem básico mesmo. Acho que Tá. fica lá na matemática básica. Eu falo de escalonamento e tal. Ó, então, aqui, a hora que a gente soma, é só somar cada letrinha igual. Ó. Então, A mais A dá 2A. O E com o menos E cancela. E 1 mais 1 dá 2. Então, ó, se eu somar essas duas equações, eu vou ficar assim, ó, 2A igual a 2. Ou seja, o A dá quanto? 1. Ok? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. B mais F dá 2. E B menos F dá menos 2. Copiei certo isso, né? Copiei. Então, ó, B mais F dá 2. E B menos F dá menos 2. Isso é um F, não um 7, tá bom? F. Ó, 2, vou fazer a mesma coisa, vou somar. 2B, percebe que o F cancela de novo. E 2 com menos 2 dá 0. Então, 2B é igual a 0, logo B vai dar 0. Somei aqui as duas equações. Vamos para o próximo. O C mais o G dá 3. O C menos o G dá menos 3. Vou escrever aqui. C mais G igual a 3. C menos G igual a menos 3. Vou somar as duas equações. Vou ter 2C igual a 0. Ou seja, o C é 0. Vou subir um pouquinho. E a última lá, o elemento 22, né? O A22, com o B22, vai ficar o A mais H é 5. E o A menos H é menos 3. Soma as duas. Vai ficar 2A igual a 2. Ou seja, o A é 1. Ai, gente, por que eu fiz A? Não é A, é D. D e D. D mais H, tá? Só um D. D mais H é 5. E D menos H é menos 3. Agora ficou certo. Tá. Então, isso é D. D e D. Então, D dá 1. Então, olha só. A nossa matriz A, que era A, B, C, D, né? Ela vai ficar assim, ó. O A vale 1, o B vale 0, o C vale 0 e o D vale 1. Essa era a matriz A. É uma matriz identidade. 2 por 2. Tá? Percebe que são exercícios assim que você tem que ficar escrevendo. Mas não é difícil, é fácil. Né? Mas vai quase a folha inteira do caderno, né? Pra fazer um negócio desse. Mas, enfim. O último, rapidinho, ó. Juro. Juro porque eu preciso tomar café também. Eu não tomei isso ainda hoje. Depois de uma noite não dormida. Então pensa, preciso muito de um café. Ó, aqui, qual é o elemento da segunda linha e terceira coluna da matriz A mais A transposta? Tal que a A é criada né, com essa regrinha aqui que não dá para ver direito, né? O A e J é igual ao I elevado ao J, tá bom? Então, ó, isso aqui, A e J com I elevado a J. Tudo bem? Então, ó, eu vou construir a minha matriz A inteira. Será que eu preciso dela inteira? Eu preciso da segunda linha com a terceira coluna, não é? Que seria o A23. Só que, ao mesmo tempo, eu vou somar com a transposta, que troca a posição.
Então, eu vou precisar do A32 também. Eu vou precisar do A23 com o A32. É isso que eu preciso. Então, eu consigo fazer só o elemento. Tudo bem? Eu vou fazer a matriz inteira para vocês verem rapidinho, mas eu posso fazer só o elemento. Tá? Então, ó, a matriz A, colocando ela A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ó, ela tem esses elementos aí. Se eu vou colocar o I elevado ao J, aqui vai ficar, ó, 1 elevado a 1, que dá 1. 1 elevado a 2, que dá 1. 1 elevado a 3, que dá 1. Ok? 2 elevado a 1, que dá 2. 2 elevado a 2, que dá 4. E o 2 elevado ao 3, que dá 8. 3 elevado a 1, que dá 3. 3 elevado a 2 dá 9. E 3 elevado a 3 dá 27. Essa é a minha matriz A. Montei ela. Também não demora, não cai a mão, não. Eu escrevi já o 9 e o 27 aqui, ele não quis, tá bom. Quem é a transposta? Ele escreveu o T embaixo, mas o T é em cima, tá? Deve ter sido um erro de edição disso aí. Troca a linha, quem é linha vira coluna. Então, ó, o que era a linha aqui, 1, 1, 1, vai virar coluna. 1, 1, 1. 2, 4, 8. 2, 4, 8. E 3, 9, 27. 3, 9 e 27. Como eu quero somar? Eu quero fazer a soma e descobrir o elemento da segunda linha e terceira coluna. Então, vai lá na segunda linha e terceira coluna, ó. Aqui é o 8. Certo? E aqui é o 9, que não apareceu ainda, mas ele vai aparecer, a gente tem fé. Ó. Então, eu quero somar o 8, segunda linha, terceira coluna, com o 9, segunda linha, terceira coluna. Lembra que eu falei para vocês? Eu só preciso do elemento A23 e A32, o 8 e o 9. Então, eu podia ter feito direto. Né? O A23 seria o 2 elevado ao cubo, 8. E o A32 seria o 3 elevado ao quadrado, 9. Somo 8 mais 9, o elemento que eu quero é 17. Tá? Dúvida, gente? Gente, eu nunca faria desse jeito. Nunca. Eu faria com certeza as duas matrizes. Esse negócio de só o que você precisa. Mas nunca faria desse jeito. Bobo. Sai daí. Tá? Gente, é lógico, a gente vai trazendo os exercícios, a gente vai ganhando a pegada do exercício, né? Mas no começo, se vocês quiserem construir a matriz, tipo o senhor Albânio, vocês podem fazer isso, tá bom? Se não, vocês podem fazer só o elemento que vocês querem, tá? E pode somar as duas matrizes também e depois achar o elemento da segunda linha e terceira coluna. Dúvidas? Não? Olha, eu tô quase de parabéns, porque eu terminei a aula quase no horário, só comi 12 minutos, tá bom? Não me matem, juro que eu vou tentar melhorar na próxima. Fica tranquila, Pro. Tá bom. E é isso. Tava com muita saudade de vocês. Ontem eu tava pensando, ai, gente, ó, vou ver todo mundo de novo. Hoje, quem não falou que normalmente fala? Eu falei, ai, qual que é o nome dele? Não é o Samuel. O Samuel também fala, hoje não falou Samuel. Deixa eu ver lá a listinha de quem tá aqui. Não é o David, é o Davi? Tem Davi? Não. Lembro. Ai, quem que fala? Ele tem uma voz grossa. E eu lembrei da voz dele. Ele não tá? Será hoje? Como é que eu vejo a lista de quem tá aqui, gente? O Manuel? O Manuel. Participantes. Ah, participantes. É verdade. Aqui, ó. Deixa eu ver. Será que não é o Felipe? Não, tem uma voz. Não é o Silas. Ele não veio hoje. Não Já tá é aqui. Manuel. Manuel? Sei lá, o Manuel ele tá... Ah, é o André. O André não falou. O André tem uma voz grossa o André também.
Cadê você, André, que não falou comigo hoje? Fala comigo, André. Oi, professora, tudo bem? Oi, ele tem uma voz grossa. Ontem eu tava lembrando de vocês, é engraçado, né? Porque a gente ficou pouco tempo junto, então eu lembro muito mais da voz de vocês do que da carinha de vocês. Aí eu ficava lá, ai, olha, vai ter ele, vai ter aquele outro. Ai, que bom, gostei. Gente, obrigada pela aula. Um beijo. A lição de casa são todos os exercícios dessa matéria, tá? Matrizes, conceitos e adição, tá na apostila 3 de exercícios. Tá bom? É a primeira partezinha lá de matemática, tá? Todos Beleza, são professora. bem tranquilos. Pode me mandar dúvida, né? Quem é novo aqui, o meu WhatsApp fica, mesmo que vocês não conseguem escrever, dá para vocês pegarem o número do meu WhatsApp lá no grupo, né? Tem o número lá do meu WhatsApp, pode me mandar dúvida. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Beleza, professora. Um beijo, viu? Você Tchau, vai muito colocar a obrigado. lousa no grupo? Vou colocar a lousa lá, pode deixar. Beleza, obrigada. Tá? E eu pedi pro Rubão subir pro site também. Tá? Um Beleza. beijo, gente. Tchau, Tchau, Pro. professora. Boa Obrigado. semana. Obrigada para vocês também. Tchau. Só um minuto. Tem que parar de compartilhar.